noite. Oh, esse prateado aí, eu vou te falar, o homem tem palavra mesmo, adianta não, viu, Olaio? Adianta não, o homem é diferente. Gente, que bênção, né? Nós estamos aqui, estamos matando saudade, a Mileninha está ali, né, Milena? Milena está ali, Milena também está matando a saudade, né, Milena? Milena está morando fora, fazendo medicina, aí tem aquele feriadinho prolongado, está aí conosco também, que alegria, irmãos. Tem algo diferente nessa noite aqui, viu, Lucão? Tem algo diferente aqui, irmãos. A presença de Deus aqui está muito forte, queridos. Fico pensando assim, o Josiel começou a reunião, o Henrique deu uma palavra aqui de oferta, né, as canções que foram ministradas. Queridos, mas tem tudo a ver com a palavra que eu vou ministrar aqui. Eu falei, Jesus do céu, como o Senhor é maravilhoso. Está parecendo que nós combinamos. Ficou parecendo que a gente está combinando, viu, Maicão? Parece que eu falei assim, não, nós vamos falar disso, vamos todo mundo falar disso. Irmãos, mas é o Espírito Santo aqui agindo no nosso meio. E que tremendo, glória a Deus. Olha só, antes de nós entrarmos na palavra, se os irmãos puderem deixar, é o Gustavo, está aí, Gustavão? Já pode deixar projetado o Êxodo, capítulo 33, verso 15. Mas deixa eu passar alguns recados importantes aqui, olha. Semana que vem nós não vamos ter a rede, por quê? Nós vamos estar no nosso acampamento, irmãos. Então nosso acampamento está chegando, um dia muito esperado. Às vezes você fala assim, não, mas eu queria ir, Dudu. Me procura, irmãos. Deu o primeiro passo, me procura aí. Dudu, queria ir, faltou semana. Me procura que está certo. Tá? Então o acampamento está aí, próximo final de semana, sexta-feira, à noite. À noite o Luciano já preparou a fantasia da festa. Vai vir para esbagaçar. Então o acampamento não vai ter a rede jovens. Amanhã tem as reuniões normalmente, viu, gente? Reuniões das 9h30 e das 18 horas. Glória a Deus. É sobre isso. Irmãos, vamos fechar nossos olhos, que eu quero fazer uma oração no sentido dessa palavra. E aí nós vamos meditar um pouquinho no que o Senhor quer falar conosco. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos pelo teu amor, pela tua misericórdia. Obrigado, meu Deus, por esse ambiente. Obrigado por essa rede. Obrigado pela igreja. Obrigado por cada irmão que está aqui nesse lugar. Porque se nós estamos aqui é porque o Senhor tem um propósito na nossa vida. O Senhor quer falar aos nossos corações. Obrigado porque o Senhor já tem movido aqui. E durante essa palavra nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, nos conduza. Nessa noite eu quero me esconder de trás da cruz do Senhor, para que o Senhor cresça e apareça. Para que o nome do Senhor seja exaltado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, tem um tema que o Senhor tem falado muito comigo e tem me, assim, trago um certo desconforto dentro de mim. E eu tenho buscado a Deus. O tema é presença, né? O tema que eu vou compartilhar, o tema da palavra é presença. E assim, quando eu tenho chegado diante de Deus no meu período de oração, inclusive já convido os irmãos todos os dias, de segunda a sexta, às 6 horas da manhã, nós estamos aqui na igreja, viu, irmãos? A porta está aberta, pode vir, que você vai ter um tempo de oração. E assim, eu tenho pedido muito para Deus. Tem dia que eu chego diante de Deus e a única coisa que eu consigo pedir para Ele é a presença dEle. É só a presença de Deus. Sabe, eu tenho sentido uma necessidade muito grande de clamar pela presença dEle. De sentir a presença dEle. Porque eu entendo que na minha vida tudo acontece a partir da presença de Deus. Sabe, a nossa vida só tem sentido aqui, irmãos, pela presença de Deus. Esse culto só faz sentido por causa de quê, irmãos? Por causa da presença de Deus. É para Ele. Não tem sentido algum nós reunirmos aqui para cantar algumas músicas e conversar uns com os outros e ter comunhão, se não for a presença de Deus. Então isso tem mexido muito comigo, irmãos, porque nós estamos vivendo uma geração diferente. É uma geração que tem tudo, mas está vazia. Gente, eu nunca vi uma geração com tanto acesso,
Uma geração que tem, eu fico pensando, não vou longe não, irmão, de uns 30 anos para cá, né, de uns 30 anos atrás, a gente não tinha tanto acesso, tantas coisas, com tanta facilidade como tem hoje, não é verdade? Quem é da geração aí dos anos 80? Deixa eu ver, quem é dos anos 80 aí, irmão? Eita glória, dos anos 80, dos anos 90 também tem uma turminha. 70, Luciano? 90, dos anos 90, o Luciano aqui, ó. Irmãos, essa turminha aí, né, Lucão? Não tinha muito acesso às coisas não, irmãos. Nós não tínhamos muito acesso, assim, o que a gente tinha era brincar na rua, né, Lucão? Brincar na rua, não tinha esse negócio de celular, não tinha tecnologia, mas hoje é uma geração que tem tudo. Irmãos, eu lembro que para me sair com os meus pais, para a gente comer uma pizza, irmãos, meu Deus do céu, mas isso era um milagre grande que tinha que acontecer, era uma vez ou outra, para você sair. Olha, eu fico vendo as crianças hoje, os jovens, irmãos, às vezes você vai sair daqui, sua cabeça já está na pizza, já está no macarrão, já está no sanduíche, você já está pensando, porque hoje nós temos as coisas muito fáceis. É uma geração que tem tudo, mas está vazia. Nós nunca tivemos tanto acesso, irmãos, tanto acesso, mas tão pouca presença. Muito acesso às coisas fáceis. Hoje você conversa com uma pessoa do outro lado do mundo, assim, ó, online. Você consegue acessar a informação. Quando acontece algo no Brasil, rapidamente, irmãos, questão de segundos, todos estão sabendo. É muito acesso, mas pouca presença. As pessoas estão mais preocupadas com as conexões. Nunca tivemos tantas conexões, mas tão pouco relacionamento com Deus. As conexões são rápidas, são ágeis. Às vezes você se conecta com pessoa que você nunca viu na vida. Às vezes você desenvolve amizade muito fácil, mas pouco relacionamento com Deus. Essa é a minha preocupação. É isso que tem me incomodado, irmãos. Porque se tem uma coisa que sustenta a nossa vida aqui, irmãos, é o nosso relacionamento com Deus. É a nossa vida com Deus. Nunca tivemos tantas conquistas, mas tão pouca paz. As pessoas têm conquistado cada vez mais. Eu vi o Henrique falando aqui, né? Nossa, nós temos conquistado. Eu tenho tido as coisas, o Senhor tem feito, o Senhor tem movido. Sabe? Irmãos, isso é porque Deus tem abençoado e tem trago, mas sem a presença isso não faz sentido. O Josiel falou aqui, né? O Josiel começou a reunião. Eu me prostrei lá em casa e estava chorando. Gente, mas o que é? Eu estou com saudade da minha esposa. O Espírito Santo falou com ele, você está com saudade de mim, da presença. Saudade da presença. Aí o Henrique orando aqui, eu vi direitinho ele orando. O que adianta ter melhor roupa? O que adianta ter melhor comida se não tiver a presença? É isso. Então é a presença de Deus, irmãos, porque a grande tragédia da igreja hoje não é o que falta de recurso. Não é o que falta, é porque recurso nós temos, graças a Deus. Nós vivemos num tempo que nós temos hoje. Olha para você ver que ambiente climatizado, gostoso. Olha o som. Olha a cadeira que você está sentado. Hoje nós temos recurso. A igreja pratica ação social. Hoje nós temos uma clínica terapêutica. Hoje nós temos acesso a famílias cadastradas que recebem cesta básica. Recursos têm tido. E isso é muito importante, mas, irmãos, não é recurso que está faltando. Não é recurso que é o mais importante. É a presença de Deus. Portanto, o problema não é o que está faltando de fora, é o que está faltando de dentro. É o que está faltando de dentro. Você pode ser, assim, uma pessoa que tem tudo, mas não tem nada. Você tem tudo, mas não tem nada. Porque se não tiver a presença de Deus, irmãos, nós somos os mais miseráveis dessa terra. E aí eu quero compartilhar com vocês algumas coisas, alguns efeitos da presença de Deus. Por isso que eu pedi para projetar esse versículo. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos faça sair desse lugar. Qual é esse contexto, irmãos? Se tem uma pessoa apaixonada pelo Senhor, é Moisés. Se tem uma pessoa que entendia a importância da presença de Deus, era Moisés.
Irmãos, Moisés, ele pedia para Deus: Senhor, eu quero ver a tua glória, mostra-me a tua glória, a ponto de Deus dizer para ele, falou: Moisés, olha, eu vou te colocar na fenda da rocha, eu vou passar por você, mas eu vou colocar as minhas mãos, porque se você ver a minha face, você vai morrer. Mas você vai ter uma experiência, você vai experimentar, porque ele tinha sede de Deus, irmãos. Moisés, ele ia para a tenda do encontro, porque ele ansiava pela presença de Deus. Essa expressão de Moisés é muito forte. Você vai entender por quê. Moisés estava no monte, falando com Deus, tendo uma experiência com o Senhor. De repente o Senhor falou para ele assim: Moisés, você precisa descer. Por quê, Senhor? Porque o povo lá embaixo está corrompendo, o povo está pecando. Você vai ter que descer lá para resolver isso. E aí o Senhor falou assim: inclusive eu acho, Moisés, eu acho que eu vou destruir esse povo. Deus perdeu a paciência com o povo. E aí Moisés falou assim: não faz isso não, Senhor. Imagina os egípcios dizendo: ele tirou do Egito para matar esse povo, não faz isso não. E Moisés intercede pelo povo. Irmão, vocês acreditam que Moisés fez Deus se arrepender? A Bíblia diz que Deus se arrependeu de destruir aquele povo. E aí Moisés desceu, irmãos. Quando ele desce, ele encontra Arão, tinha um bezerro de ouro. Ele fala assim: Arão, o que aconteceu aqui? Não, o povo estava desesperado, você estava demorando. Eles trouxeram os brincos, os pendentes, tudo que tinha de ouro, e aí nasceu esse bezerro aí. E aí o povo começou a adorar esse bezerro. Naquele momento, Moisés quebrou as tábuas que estavam na mão dele, irmãos, e Moisés começou a chamar aquele povo para o arrependimento. E aí o Senhor falou para ele assim: Moisés, deixa eu te falar uma coisa. Pode ir, a terra prometida está garantida. As vitórias eu vou dar, as conquistas eu vou dar, a prosperidade eu vou dar. Eu vou mandar um anjo também, Moisés, um anjo também eu vou liberar. Pode ir, mas deixa eu falar uma coisa, eu não vou. Aí foi quando Moisés falou isso. Falou assim: Senhor, não me deixe sair desse lugar se a tua presença não for conosco. Não me deixe sair desse lugar. Irmãos, Moisés estava recebendo algo extraordinário de Deus. Você imagina, a terra prometida, vitória, conquista, prosperidade, um anjo. Quem não quer isso, irmãos? Quem não quer um benefício desse? É Deus que está falando, Laio. Não era um homem, era Deus que estava prometendo. Mas isso não satisfazia a vida de Moisés. Isso não fez os olhos de Moisés brilhar. Isso não mexeu com o ego dele. Irmãos, Deus estava propondo tudo para ele, mas ele ainda não estava satisfeito, porque para ele só uma coisa bastava, que era a presença de Deus. Ele tinha um entendimento diferente de todos. Deus falou assim: pode ir, mas olha, eu não vou com vocês, irmãos. Escuta, para muita gente isso já seria o suficiente. Quem sabe muitos de nós que estamos aqui, se Deus fala para nós assim: meu irmão, deixa eu te falar, está liberado, você está abençoado, a terra prometida, aquela terra eu vou te dar, as conquistas é garantida, eu vou à frente. Olha, eu vou te dar um anjo para ir à frente. Será que nós não ia aceitar essa proposta? Uai, mas tá boa. O Senhor está prometendo abundância, o Senhor está prometendo livramento, o Senhor está prometendo proteção, o Senhor está prometendo uma terra. Tá bom, tá ótimo. Quem sabe nós não seríamos seduzidos por essa proposta, até porque é uma proposta que parte do próprio Deus. Mas Moisés não aceitou essa proposta, irmãos. Moisés não recuou diante dessa proposta. Moisés falou: se a tua presença não for comigo, eu não vou sair daqui. Sabe, é esse entendimento. Ele entendia algo que muitos ainda não entenderam, irmãos. Que a promessa, sem a presença, ela se torna um peso. A presença, ela é fundamental, inclusive para o cumprimento da promessa. Aí eu fico imaginando quantas pessoas já conquistaram coisas, mas perderam a paz. Conseguiram conquistou bens,
Está até bem de vida, as pessoas têm, mas não tem paz, não consegue deitar no travesseiro e dormir. Quantas pessoas chegaram aonde queriam, mas se sentiram vazias? Você pega como exemplo vários atores, atrizes, que entram em depressão no auge da fama. Quantas pessoas que acontece isso? Às vezes, jogador de futebol, irmãos. Pessoas que você fala assim, nossa, mas está no ápice da fama. A pessoa está no ápice da carreira, mas de repente ela sente um vazio muito grande, porque falta algo, e ela não consegue avançar, ela não consegue desfrutar do sucesso, ela não consegue desfrutar daquilo que ela batalhou, daquilo que ela buscou, daquilo que ela se esforçou, porque existe um vazio. Muitas pessoas têm trocado a presença de Deus por benefícios. Mas esse vazio chega uma hora, irmãos. Uma hora o vazio chega. Uma hora a conta chega. Por isso nós precisamos entender que a presença é mais importante do que a promessa. E Moisés entendia isso. A presença é mais importante do que a promessa. Deus estava garantindo a promessa para ele. Ele falou assim, Deus, mais importante do que a promessa é a presença. E isso eu não abro mão. Uma segunda coisa que nós precisamos entender sobre a presença é que a ausência da presença, ela produz queda. A ausência da presença é um problema, irmãos. Se nós olharmos para a vida de Sansão, queridos, Sansão, ele nasce com um propósito específico. Quem conhece Sansão, às vezes você conhece Sansão só da história com Dalila, né? História com Dalila e Sansão, você vai conhecer essa história, mas escuta, ele nasce com um propósito, desde o ventre da sua mãe, ele é separado, ele é escolhido, ele é consagrado, ele é chamado Nazireu de Deus. Irmão, sabe o que significa Nazireu de Deus? Consagrado a Deus. Esse homem nasce debaixo de uma unção, esse homem nasce debaixo de um chamado para libertar Israel dos filisteus. Sansão, ele nasce com uma promessa. Esse homem nasce com uma força que não vinha dele mesmo, mas que vinha da presença de Deus sobre a vida dele. Havia um segredo na vida dele. A sua força estava no seu cabelo, porque não passaria navalha no seu cabelo. Mas nós percebemos na vida de Sansão, que por alguns momentos ele ficou brincando com o pecado. E às vezes nós somos assim, estamos bem em Deus, estamos caminhando, estamos na igreja, estamos na célula, estamos com amizade saudável, mas a gente quer brincar com o pecado. Sansão não podia beber bebida forte, não podia beber vinho, mas ficava rodeando as vinhas de Nabote, irmãos. Quantas vezes nós somos assim? Nós sabemos que nós não podemos, sabemos que é o nosso ponto fraco, mas a gente fica rodeando o pecado, fica rodeando as coisas que muitas vezes estão nos seduzindo a fazer a coisa errada. Mas nós precisamos ser radical com esse tipo de coisa. Irmãos, se você percebe que há qualquer risco, você tem que sair fora. Sabe, se você percebe que há uma inclinação, sai fora. Jesus falou assim, olha, se o teu olho direito te faz pecar, o que você faz com ele? Arranca, joga fora, irmãos. Antes de entrar no céu faltando um olho, do que ficar. Mas nós não podemos brincar com o pecado. Sansão brincou com o pecado, irmãos. A queda de Sansão, ela não foi da noite para o dia. A queda de Sansão foi processual. Foi um processo. E assim é na nossa vida também. Muitas pessoas nós percebemos um esfriamento. Ela começa quente e começa de repente você percebe, mas deu uma sumida. Não, mas está vindo, ainda está. Mas você percebe que ela já está esfriando. Sabe, sendo que nós precisamos manter a chama acesa todos os dias. Nós temos falado sobre isso aqui. Mas Sansão, irmãos, quando ele começou a conhecer o Dalila, ele se encantou por Dalila. E Dalila queria dar uma rasteira nele. Dalila queria sacanear com ele. Dalila queria descobrir o segredo dele, para entregar ele para os filisteus, porque Sansão era uma ameaça para os filisteus. E aquela mulher começou a seduzir ele, irmãos. E Sansão ficou brincando com o pecado, ficou mentindo para Dalila. E Dalila falando assim, onde está a tua força? Como que isso acontece com você? Aí Sansão falou assim para ela, um dia, falou assim, Dalila, se vocês me amarrar com 7,
eu acho que é com 7 cordas frescas. Se você me amarrar com 7 cordas frescas, eu não consigo soltar. Aí vocês, os filisteus, me pegam. Irmãos, aí ele dormia, ela amarrava com 7 cordas frescas. Aí ela falava assim: Sansão, os filisteus estão vindo contra você. Irmãos, aquele homem arrebentava. Pá! Já arrebentava aquelas cordas, já saía com tudo. Aí Dalila olhava para ele: nossa, Sansão, eu confiava tanto em você. Olha só Dalila, irmãos. Olha Dalila, irmãos, Dalila, ela não vem feia. Dalila vem encantadora. Dalila vem com a voz doce. O Dalilo também, viu? O Dalilo e a Dalila. Não vem feia. Sempre vem para envolver, sempre vem para seduzir. E ela falou assim: nossa, Sansão, como que você faz isso comigo? Eu não sei se eu devo confiar em você. Aí Sansão, né, não quer perder. Aí Sansão fala assim: não, tá bom, Dalila, eu vou te falar. Olha ele de novo. Ó, se você me amarrar com 7 cordas novas, que nunca foram usadas, 7 cordas novas, aí não tem como não. Aí é onde está o segredo. Irmãos, e ela fez assim, pegou 7 cordas novas, amarrou ele quando ele estava dormindo. E de repente ela deu um grito: Sansão, os filisteus estão vindo, irmãos. Aquele homem levantou, pá, já arrebentou as cordas tudo, e saiu com tudo. Dalila olhou para ele e falou: não estou acreditando. Eu não acredito em você. Nossa, Sansão, eu acho que a gente tem que acabar por aqui agora. Olha só, irmãos, Dalila ameaça. Dalila ameaça, porque sabe que você está com o coração mole. Aí ela foi e ameaçou, e falou assim: nossa, que decepção, viu, Sansão? Aí Sansão falou: calma, Dalila, tá bom, Dalila. Aí foi chegando perto, aí Sansão falou assim: olha a terceira mentira, irmãos. E ele não parava de mentir. Você já viu, irmãos, a pessoa que fica mentindo, uma atrás da outra, aí a mentira tem que sustentar a outra mentira? Irmãos, quando você conta uma mentira, você tem que contar mais umas 200 mentiras para sustentar aquela mentira. Mas a verdade, você conta ela uma vez só. É ou não é? A verdade, você conta ela uma vez só. Acabou. Mas a mentira, aí a pessoa trupica nas mentiras, misericórdia. Aí Sansão falou assim para ela: olha, se você fizer 7 tranças, agora eu não lembro, irmãos. 7 tranças, e você prender na teia, no pino, amarrar nas tranças dele, aí acabou, aí realmente é o segredo. Irmãos, e assim ela fez. Aí veio os filisteus estão vindo, e pá, já arrebentou de novo. Ah não, aí Dalila abandonou. Eu estou vendo que não dá para relacionar com gente mentirosa. Dalila, a Dalila falou assim: Sansão, eu acho que já chega, porque não tem uma confiança entre nós. Irmãos, aí esse homem não aguentou, porque ele ficou brincando. Aí ele contou para ela. Aí Sansão foi e falou para ela, falou assim: olha, o negócio é o seguinte, eu não posso passar navalha no cabelo, meu segredo está no cabelo, se eu cortar meu cabelo eu vou perder minha força. E aí, irmãos, foi o que aconteceu, porque ela disse assim: olha, Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Queridos, ele até se levantou como nas outras vezes. Ele se levantou. Projeta para mim Juízes capítulo 16, verso 20. Olha só, ele se levantou, como nas outras vezes, ele tinha aparência de força, ele tinha na memória as vitórias, ele se levantou, porque ele ainda tinha confiança em si, ele tinha tudo, ele se levantou para lutar, ele se levantou para destruir, mas aí ele já não tinha o que é mais importante. Então, ela chamou, Sansão, os filisteus vêm sobre você. Ele acordou do sono e pensou: escaparei, como antes me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Senhor o tinha deixado. Irmão, escuta, o que eu vou dizer para vocês aqui, isso aqui é muito forte. Muito forte. Porque a ausência da presença produz queda. Sansão é o exemplo mais forte disso. E eu posso dizer para vocês que esse aqui é um dos versículos mais assustadores que eu já li na palavra de Deus.
Sabe, ele não sabia que o Senhor tinha se retirado dele. O homem mais forte agora é fraco. O escolhido agora é vulnerável. O ungido agora está vazio. Porque ele perdeu a presença. O que sustentava a vida de Sansão, irmãos? A presença. Porque no dia que ele perdeu a presença, ele morreu. O que sustenta a nossa vida? O que sustenta a nossa vida? É só a conta bancária? É a sua empresa? É o seu trabalho? É a sua esposa? É o seu pai que sustenta a sua vida? É o seu pai? É a sua mãe? É a sua força? É a sua inteligência? O que sustenta a sua vida, irmão? Se é a presença, por que eu não estou cuidando da presença? Por que eu não estou priorizando a presença? Por que eu estou brincando com o pecado, como Sansão brincou com o pecado? Então isso aqui é muito sério. Sabe por quê? O que me chama a atenção, irmãos, é que ele nem percebeu a presença indo embora. Ele não percebeu porque ele se levantou como se ele tivesse a presença. Ele se posicionou como se ele tivesse a presença. Ele agiu como se ele tivesse a presença, mas ele não tinha presença mais. E infelizmente nós vemos isso no dia de hoje. Tem pessoas que se comportam como se tivesse a presença, mas não tem. Tem pessoas que agem dentro da igreja, parecendo que não tem a presença. Estão agindo na carne. Sabe por que não tem? Porque luz e trevas não se dão. Tem pessoa que está na treva. Tem pessoa que está no pecado. Mas não tem mais a presença. Perdeu a presença. E nem percebeu que a presença foi embora. Irmãos, nós precisamos priorizar a presença de Deus. Quem sabe isso que eu estou falando explica as quedas espirituais. Isso explica, às vezes, os pecados que são recorrentes, as pessoas que já se acostumaram a pecar, que já se acostumaram a fazer errado mesmo, que não tem problema. Porque isso aqui não vai matar ninguém. Como Sansão achou que a mentira não ia matar ele, como ele achou que a mentira ia resolver o problema dele, mas não resolveu. A mentira levou Sansão para onde, irmãos? Para a morte. Porque o pai da mentira é o diabo. Então quando eu minto, eu estou me constituindo filho dele. Eu não posso brincar com a mentira. Eu não posso brincar com o pecado. Às vezes isso explica o porquê da frieza espiritual de muitos. Porque perderam a presença. Por que a pessoa não sente mais vontade de vir na igreja? Por que a pessoa não sente mais vontade de congregar com os irmãos? Por que ela, ela perdeu a vontade de orar? Por quê? O que está acontecendo? É a ausência da presença. Nós precisamos cultivar a presença de Deus na nossa vida, irmãos. Essa falta de sensibilidade. Hoje as pessoas estão se sentindo confortáveis para fazer coisa errada. Hoje o povo faz coisa errada, irmãos. Está tão confortável que eles até postam. Até grava vídeo, põe no story, põe tudo quanto é coisa. Já acostumou a fazer coisa errada e não tem problema não. E da minha vida é eu que cuido. E tudo bem, irmãos, ninguém vai te julgar. Mas as pessoas estão tão confortáveis em pecar que está tudo bem. Ela já não importa mais. Se vai falar e continua servindo. Não, mas se eu vou na igreja, eu adoro a Deus. Mas continua fazendo as coisas erradas, pecado. E pecando, e pecando. Aonde fica a presença nessa situação? A presença não é só quando eu estou dentro da igreja aqui, irmãos. Entrar diante do Senhor, orar aqui na igreja, é a coisa mais maravilhosa do mundo, irmãos. Aqui dentro da igreja, com louvor desse aqui, com as canções tão bem ensaiadas, com um ambiente de oração, com os irmãos, todo mundo bem vestido, todo mundo. Irmãos, esse ambiente é gostoso. Aqui você vai orar. O desafio é quando você sai lá para fora. É quando você está num lugar onde não tem ninguém te vendo. É quando você vai relacionar com outras pessoas que não compactuam da mesma fé que você. É onde que a luz tem que brilhar. Então, irmãos, nós precisamos priorizar a presença, porque está cada dia mais banalizado.
As pessoas acham comum, porque antigamente as pessoas pelo menos pecavam escondido, irmãos. Ninguém ficava sabendo. Hoje, tá tudo tipo assim, cara, não tô nem aí. E tudo bem. Então, assim, queridos, as pessoas não estão importando mais com a presença, infelizmente. Elas não estão importando se está agradando a Deus ou não. Às vezes você pensa assim, mas será que isso está agradando a Deus? Não, nosso Deus é amor. Nosso Deus é amor. Sabe, ela busca 1001 justificativa para justificar o erro dela. E ela nunca vai procurar uma pessoa que confronta ela, vai procurar uma pessoa que compartilhe da mesma ideia que ela. Mas o evangelho é transformação, é mudança. A pessoa não pode vir na igreja também achar que alguém vai massagear o ego. Porque aqui nós temos que falar a verdade. Porque a verdade, ela transforma. A verdade muda. E nós precisamos falar da palavra. Nós precisamos falar qual é o caminho que a mentira leva. E a ausência da presença, olha o que fez na vida desse homem. Outra coisa sobre a presença, irmãos, a presença é o que sustenta a nossa vida nos dias difíceis. O salmista Davi, no Salmo 23, acho que no verso 4, ele fala assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, por quê? Porque tu, Senhor, estás comigo. Porque a tua presença estás comigo. O que te sustenta no vale? A presença. O que sustentava Davi no vale? A presença. Irmãos, escuta, Davi, quando ele escreve a maioria dos salmos, ele nunca escreve o salmo num momento confortável. Se tem alguém que tem propriedade para falar de vale, é Davi. Se tem alguém que tem propriedade para falar de perseguição, de medo, é Davi. Porque Davi, irmãos, ele fugiu do rei, que o rei queria matar ele. Esse homem, ele escondeu, não foi no vale, foi da caverna. Davi não conhece só de vale, Davi conhece de caverna também. Esse homem passou pelas cavernas mais escuras. Esse homem foi perseguido pelo próprio filho. Davi, ele foi traído. Davi, ele enfrentou guerras. Davi, ele teve perdas profundas. Então, se tem alguém que pode falar de vale, irmãos, esse alguém é Davi. Porque ele não nega o vale. Davi, ele não ignora a dor. Ele sabe a dor, ele entende a dor, ele enfrenta a dor, e ele diz assim, olha, eu vou passar pelo vale, eu vou passar pela dor, mas eu não temerei mal algum. Porque tu, Senhor, estás comigo, a tua presença. Escuta, irmãos, a presença de Deus, ela não impede o vale. Ela não te evita o vale. A presença de Deus, ela não vai fazer você esquivar do vale, mas ela vai garantir que o vale não te destrua. É você estar debaixo do esconderijo do Altíssimo. Quando você está debaixo do esconderijo do Altíssimo, você está protegido, mesmo diante do vale. Mas para você entrar no esconderijo, você tem que passar pela porta. E passar pela porta é um desafio, porque é a porta que nos leva para a salvação, para essa proteção, ela é estreita. Mas o Senhor nos garante no vale, porque a presença é o que sustenta nos dias mais difíceis. Davi, ele não fala assim, eu não vou passar pelos vales. Não, ele fala assim, ainda que eu passe, o vale vai acontecer. Igual a expressão em Isaías, quando fala assim, ó, quando passar pelo fogo, você não vai se queimar. Quando passar pelas águas, você não vai... Aqui fala quando, ou seja, vai acontecer. Vai chegar o fogo, vai chegar as águas, vão chegar os vales, vão chegar as cavernas. Mas isso não vai te destruir, porque a presença do Senhor está com você, vocês entendem isso? A presença do Senhor é que sustenta a nossa vida. Por isso ele diz, eu não temerei. E o que te sustenta não é a ausência de problemas.
Até porque, irmãos, problema sempre vai ter. Mas o que sustenta é a presença do Senhor no meio deles. Infelizmente, nessa geração de tanta comunicação, de tanta conexão, de tanto acesso, nós estamos vendo pessoas desistindo da vida. Infelizmente. Pessoas que, às vezes você conhece, pessoas que um dia sorriam de verdade, pessoas que um dia eram alegres de verdade, pessoas que um dia celebravam a vida, hoje está desistindo da vida. Hoje já não quer viver mais. Você olha para a pessoa, ela está triste. O semblante está triste. O semblante está abalado. Por quê? Porque ela recebe uma avalanche de informação. E as pessoas, quanto mais carregadas desses entretenimentos, de informação, de correria, de coisa, gente, mais cheia de pressão ela fica. Então ela não suporta. Ela se torna uma pessoa amarga. Ela se torna uma pessoa abalada. Por isso que eu estou falando que nós vemos uma geração cheia de informação, mas de pouca presença. Irmãos, não tem problema. O mundo mudou mesmo. E nós temos que estar atentos a essas mudanças. Muitas coisas vieram para melhorar. Mas por que que isso está tomando o lugar da presença? Se tomar, nós vamos morrer. Se tomar, nós vamos afastar. Se tomar, nós vamos esfriar. Se você entrar no aplicativo aí agora do seu celular e olhar lá, quanto tempo você ficou no Instagram hoje? Quanto tempo que vai estar aí? Não precisa olhar agora não. Olha aí quanto tempo ficou no WhatsApp. Quanto tempo você ficou no WhatsApp hoje? Olha aí. Aí eu vou te perguntar, você podia marcar também, né, irmãos? Quanto tempo ficou na presença de Deus hoje? Aí você quer me falar que a presença de Deus é prioridade. Aonde que ela é prioridade? Aonde? Se a primeira coisa que você faz na sua vida quando você acorda é pegar um celular e navegar. Então, nós temos que fazer essa escala de prioridade para uma saúde emocional melhor. Para uma saúde espiritual melhor. Porque senão nós não vamos mudar, nós não vamos sair do lugar, irmãos. Tem gente que está entrando em depressão, tem gente que está perdendo a fé, tem gente que está perdendo a esperança, porque não está sabendo controlar. Mas está sendo controlado. E Deus não nos criou para ser escravo de nada. Nós não podemos ser escravos de nada, de nenhum tipo de tecnologia. Sabe, nós precisamos ser pessoas que controlam, pessoas que têm domínio de si, pessoas mais equilibradas. Então, irmãos, não é porque o problema é grande, mas é porque muitas pessoas estão enfrentando o problema sem a presença. Quarta coisa que fala dos efeitos da presença de Deus na nossa vida. A presença transforma ambientes. Irmãos, isso é claro, isso é nítido. Por que que esse ambiente é tão gostoso? Por que que a gente se sente bem? Porque tem a presença aqui nesse lugar. Você já sentiu a presença nesse lugar? Em algum momento da sua vida você já sentiu a presença, irmão? Sabe, é tão gostoso sentir a presença. Davi, quando ele assume o reinado, no Antigo Testamento, o que que representava a presença de Deus, vocês sabem? Hã? A Arca da Aliança. A Arca da Aliança representava a presença. Quando Davi assume o reinado, ele falou assim, eu vou levar a Arca para Jerusalém. Aí Davi pega a Arca, vai levar para Jerusalém, essa Arca é colocada numa carroça, aí já não é o lugar apropriado, porque Deus tinha dado uma ordem, aí eles estão levando a Arca de caminho, o que que acontece? Os boi tropeçam, quando o boi tropeça, a Arca tomba, quando a Arca tomba, Uzá leva a mão, é extinto, né, irmãos? Já aconteceu com você, você vê se alguma coisa vai cair, você faz assim, para não cair, que você faz, opa, não é assim? No reflexo, é extinto. Quando a Arca tombou, Uzá fez assim, opa, ele pegou na Arca, de forma indevida. O que aconteceu com Uzá? Morreu, na hora. Falei assim, nossa, morreu. Irmãos, quando ele morreu, Davi ficou tremendo nas bases. Falei assim, eu vou levar a Arca para Jerusalém. Aí Davi ficou com medo. Falou assim, não.
eu acho que não é tempo da arca ir para Jerusalém. Sabe por quê, irmãos? Nós vamos ver a forma que Deus age com algumas coisas, que a gente fica com medo. Teve uma vez que eu desafiei um rapaz, estava indo na célula, e nem está indo mais. Eu falei assim, olha, nós vamos ter um encontro, vamos passar pelo encontro? Ele falou assim, eu não vou passar não. Eu falei, mas por quê? Tem alguma coisa? Eu tenho medo. Eu falei, medo? Mas a gente não faz nada com você lá não. Eu falei, não faz nada com você não. Ele falou assim, não, é porque eu acho que é muito compromisso. Ah não, aí você tem razão. Aí eu te entendo. Porque realmente é compromisso. Sabe? Porque servir a Deus tem que ter compromisso. Ou você quer que alguém anda com você sem compromisso? Você quer que alguém anda com você sem compromisso? Você quer, Anute? O Luciano falar assim, Anute, eu estou com você, mas eu não tenho muito compromisso com você não. Mata isso, tem que matar. Gente, deixa eu falar. Ninguém quer, ninguém aceita. Mas Deus tem que aceitar. As pessoas só querem por conveniência. Ninguém quer ter compromisso com Deus. Porque ter compromisso com Deus, irmão, é para quem tem coragem. É para quem tem peito, para falar não para o pecado, para mudar as amizades, para mudar o jeito de falar, para parar de falar palavrão, para parar de xingar, para parar de falar mal dos outros. Então é um desafio mesmo. Então é compromisso mesmo. E aí, irmãos, a presença de Deus, que era a Arca da Aliança, aconteceu isso. Aí, quando Uzá morre, Davi fala assim, eu não vou levar para Jerusalém, nesse momento agora não vai. Aí eles deixam a arca na casa de um homem, chamado Obed-Edom. Quem já ouviu falar de Obed-Edom, irmãos? Obed-Edom é o nome do rapaz. A arca foi lá para a casa dele. Projeta para mim aí, Gustavo, por favor, 2 Samuel, capítulo 6, verso 11. Capítulo 6, verso 11. A arca ficou lá durante 3 meses. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o giteu. 3 meses. O que aconteceu lá na casa dele, irmãos? O Senhor abençoou Obed-Edom, abençoou a sua casa, abençoou a sua família. Irmãos, esse homem foi tremendamente abençoado por causa de quê? Presença. Presença. Presença muda tudo, não muda, irmãos? Muda tudo. Aí eu fico pensando, como que as pessoas não ficam buscando tantas coisas nessa vida? Menos a presença, a gente busca tudo, menos a presença. Se a gente soubesse a força e a eficácia que a presença de Deus tem na nossa vida, na nossa casa, irmãos, eu acho que a gente mudava completamente o nosso estilo de vida. Ele falou, que se tem uma coisa que eu quero na minha vida é a presença, eu não abro mão, eu não negocio. E se algum lugar que eu vier frequentar compromete a presença, eu não vou. E se alguma amizade que eu tiver que ter compromete, eu não vou ter. Porque para ter a presença tem que ter renúncia. Tem que ter coragem. Tem que ter posicionamento. Não tem presença sem posicionamento. Não existe. Não tem. Então, irmãos, em apenas 3 meses aí, como vocês viram, a casa prospera, a família é abençoada, tudo muda. As coisas começam a acontecer, porque quando a presença de Deus entra, irmãos, ela transforma ambientes. Às vezes você pensa, Dudu, minha casa é um inferno. Irmãos, vamos levar a presença. E essa presença vai através de você. Vamos fazer um compromisso com Deus. Vamos organizar a vida. Vamos colocar as coisas no lugar. Porque a arca ficou na casa de Obed-Edom e tudo prosperou. Aqui tem um segredo de Deus para nós, irmãos. Porque a presença, ela muda, não é só você. Ela muda tudo ao seu redor. É tudo ao seu redor. Ela vai mudar o seu ambiente de trabalho. Ela vai mudar ali nos seus relacionamentos. Porque quando a presença vem, irmãos, a casa muda. O casamento muda. Os filhos mudam. Por causa da presença. O seu ambiente muda. Porque aonde a presença chega, a vida floresce. Não tem como. E aí, irmãos, um último ponto sobre a presença. A presença, ela não é automática. A presença é cultivada. Ela não é automática, ela é cultivada. Escuta, irmãos, Deus não se manifesta em qualquer ambiente. Não é assim. Não é qualquer ambiente. Porque a presença de Deus, ela é atraída. Dudu, como que a presença de Deus é atraída? É através da sua santidade.
É quando você diz não para o pecado. É através da sua conduta. É através da sua intimidade. Como Josiel falou, se prostrou diante de Deus. Senhor, eu preciso da tua presença. Eu quero mais o Senhor. É assim, irmãos. Você vai atraindo a presença de Deus. É buscando mesmo. Não tem uma receita de bolo. É quando você busca. É quando você entrega. É quando você se rende. É quando você se desarma. Aí a presença vem. Nós só precisamos pedir, nós só precisamos entregar, mas a questão é que nós estamos cheios de argumentos, nós estamos cheios de desculpa, nós estamos cheios de compromisso, e por isso que a presença não vem. Mas a presença vem quando eu priorizo ela, quando eu dou o devido lugar a ela, na minha vida, que é o primeiro lugar. Então é assim que nós vamos atrair a presença, é quando eu demonstro fome, sede da presença. É quando eu me derramo diante de Deus, irmãos. É quando eu priorizo ela mais do que a mim mesmo, mais do que as minhas vontades, mais do que a minha família, mais do que os meus sonhos, mais do que os meus projetos. A presença do Senhor tem que estar acima de tudo. Tudo. Dudu, mais do que a minha família. Isso, mais do que a sua família. Vocês entendem que Deus tem que estar acima de tudo? Acima de tudo. Nada é mais importante do que a presença de Deus, irmãos, na nossa vida. Por isso que Tiago, capítulo 4, verso 8. A Bíblia diz, aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. É simples. Se aproxime de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Deus não se afasta por capricho, irmãos. Ele simplesmente responde à posição do homem. Se é assim que você quer agir, se uma pessoa está agindo com indiferença com você, se uma pessoa se afastou de você, uai, a decisão é sua. Não é Deus que se afastou, não é Deus que mudou, somos nós que mudamos. Somos nós que nos afastamos, irmãos. O problema não é Deus ter se afastado, é o homem ter parado de buscar. É quando você para de buscar. Porque Deus, irmãos, Ele não é e nunca vai ser distante. Não é distante. Ele simplesmente responde ao movimento e à escolha do homem. Ele responde a isso. Portanto, queridos, a presença, ela não é imposta. A presença, ela é atraída. Ela é atraída. Você precisa atrair a presença. Você precisa trazer a presença. Sabe, eu quero a presença. Eu anseio pela presença. Irmãos, olha Israel, lá como eu falei de Moisés. Israel, ele tinha a presença. Ele tinha, aliás, a promessa. Como foi dada a terra prometida, as conquistas, as bênçãos. Eles tinham a promessa, mas eles não tinham a presença. Se você olha para Sansão, ele tinha unção, mas ele não tinha o quê? A presença. Ele perdeu a presença, irmãos. Mas quando você olha para Davi, ele enfrentou os vales, e ele tinha a presença. Obed-edom, ele recebeu a presença, e isso mudou tudo. Então, irmãos, percebe que tudo gira em torno disso. Tudo gira em torno da presença. Quem tem a presença, permanece. Quem perde a presença, se perde. Tudo gira em torno da presença. Por isso que a nossa vida é a partir da presença. Irmãos, aqui está claro o que nós precisamos. Eu acho que eu falei tanto da presença aqui que acho que todos entenderam o recado. Mas eu quero dizer que isso aqui primeiro é para mim. Isso traga um desconforto muito grande no meu coração. Eu não consigo chegar diante do Senhor e não pedir a presença dEle. Tem dia que a única coisa que eu peço é a presença dEle. É só a presença dEle. Nós não precisamos de força, nós não precisamos de mais recurso, nós não precisamos de oportunidade, nós precisamos é da presença. Sabe, é isso. Eu quero concluir essa palavra, já chamar a equipe de louvor, mas eu concluo essa palavra fazendo uma pergunta para você. Sabe, o que você tem priorizado mais do que a presença de Deus na sua vida?
O que que você tem colocado na frente da presença? Pensa, medita. O que que você tem colocado na frente? Sabe quando foi a última vez que você buscou a Deus de verdade? Pensa aí agora. É você e Deus. Pensa aí, qual que foi a última vez que você buscou a Deus assim, prostrado, com a boca no pó, se derramando, de verdade, com o coração quebrantado? Às vezes você nem lembra, irmãos. Às vezes você nem sabe que dia que foi esse. Sabe, isso é o que mais dói. É porque a gente tem deixado o que é mais importante, que é a presença de Deus. Sabe, o questionamento que eu faço é: será que você quer a mão de Deus ou a presença de Deus? Porque muitos querem a mão. É só o benefício, é só o milagre, é só o livramento. Porque a presença, como o rapaz falou, tem que ter compromisso. A presença, ela não pode ser carregada de qualquer jeito. Porque o dia que Uzá levou a mão, ele morreu. A presença de Deus tem que ser carregada com responsabilidade. E os ombros falam da responsabilidade. Como que eu tenho lidado com a presença de Deus? Irmãos, Moisés, esse cara era louco por conta da presença de Deus. Esse cara era desesperado por causa da presença de Deus. Ele fala para Deus: sem o Senhor, eu não quero a promessa. Sem o Senhor, eu não quero a terra. Sem o Senhor, eu não quero a conquista. Sem o Senhor, eu não saio daqui. Eu não saio daqui. Sabe, irmãos, porque esse cara, ele entendia claramente que a vida dele só tinha sentido por causa da presença. E esse é o nível que Deus espera da igreja. Esse é o nível. Sabe, é isso que eu oro. Fala: Deus, sem a tua presença eu não quero fazer mais célula. Sem a tua presença eu não faço mais culto. Sem a tua presença eu não faço rede. Sem a tua presença eu não faço reunião. Eu não faço acampamento. Porque só faz sentido se tiver a tua presença. É só se tiver, irmãos. Que graça tem? Que sentido faz? Vai se tornar um clube social. Sabe, irmãos, se as coisas acontecem na sua vida é pela presença. O que Deus espera de mim e de você é uma geração que não negocia a presença. É uma geração que não troca Deus por resultados. O que eu tenho buscado na minha vida é resultado, é número, é reconhecimento, é holofote. O que eu tenho buscado na minha vida? O que eu quero para mim? E isso diz tudo. Isso vai definir o seu futuro. Sabe, irmão, nós precisamos é da presença. Uma geração que entende que só Ele é suficiente. E é em cima disso que eu quero orar com você nessa noite. Sabe, se alguma coisa que eu falei nessa noite fez sentido para você, se você entendeu, se alguma parte mexeu com você, se alguma parte te incomodou, você vai dar um passo de fé. Eu nem vou pôr a mão na sua cabeça, não vou fazer nada. Se você entende que a presença é importante para você, se você entende que precisa se reconciliar com Deus, se você entende que precisa trazer a presença de verdade, pode vir aqui para frente. Vem aqui para frente. Se quiser se prostrar, se você quiser só ficar aqui na frente, a presença de Deus é você e Ele. Não importa com a pessoa que está do seu lado, sabe, não importa. O que nós precisamos trazer de volta aqui, para nós, para a igreja, é a presença. É a presença. Nós precisamos é dela. Sabe, é a presença que sustenta, é a presença que te trouxe nesse lugar. É a presença de Deus, irmãos. Quem sabe um dia você já sentiu essa presença de verdade. Quem sabe um dia você já chorou na presença de Deus. Você já se derramou. Você já sentiu o Espírito Santo. Você já foi batizado no Espírito Santo. Mas por algum motivo isso se perdeu. Às vezes essa noite é noite de você trazer de volta. A presença de Deus, ela não é automática. A presença de Deus, ela é cultivada.
ela precisa ser atraída. E é isso que nós vamos fazer nessa noite. O que você pode fazer para atrair a presença de Deus? O que você pode fazer? Não sou eu que vou direcionar, não sou eu que vai falar o que você tem que fazer, é você que sabe. De que forma que você pode atrair a presença de Deus? De que forma que você pode tocar o coração de Deus? De que forma que você quer agradar a Deus hoje? É você e Deus. Deixa o Senhor falar com você, deixa o Senhor ministrar no seu coração. Esse culto já vai acabar, irmãos. Essa ministração já vai acabar. Nós já vamos encerrar aqui. Sabe, mais um momento, às vezes poucos minutos, 1 minuto, é algo que pode transformar a sua vida. Você pode sair daqui uma pessoa diferente, com uma visão diferente, para fazer diferente lá fora. Sabe, chame a presença, clame pela presença. Deixa o Senhor ministrar no seu coração. Aleluia. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Isso faz toda a diferença. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, abro o meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo, lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, abro o meu coração a ti. Eu só quero a ti e nada mais. Isso precisa ser uma verdade. Nada mais. Isso. Nada além de ti. Somente a ti. Só quero a ti e nada mais. Nada mais. Nada além de ti. Só
nada além de ti. Só quero a ti. Aleluia. Tua presença é real. Mas recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Ah, Senhor, a tua presença é doce. A tua presença é maravilhosa. A tua presença transforma. A tua presença cura. A tua presença liberta. A tua presença nos leva a um novo nível. A tua presença nos constrange. Sempre será para a honra e glória do teu santo nome. Sempre será. Aleluia, Jesus. Nós te agradecemos, ó Pai, por essa noite. Nós te agradecemos porque a presença do Senhor, ela é real. Nós te agradecemos, Jesus. Aleluia. Te adoramos. Amém, queridos. Glória a Deus. O Senhor te abençoe grandemente. E amanhã tem mais, hein? Deus te abençoe. Eu só quero